Vamos à nossa última, mas não menos importante, sessão de hoje, que é onde nós estamos amalgamando unidade política e direito à educação, que me parece que estão relacionados. Então, nós teremos os nossos dois expositores, que vão ter o mesmo tempo que eu teriam, o professor André Marenco, que é professor titular do Departamento de Ciências Políticas e do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas dessa universidade. Ele é comendador da Ordem do Mérito Aeronáutico, membro do Grupo de Pesquisa de Instituições Políticas Comparadas, foi coordenador da área de Ciências Políticas na CAPES, membro do Conselho Superior da CAPES, trabalhou vários momentos nessa área, foi da diretoria da Associação Brasileira de Ciências Políticas, ele é membro do Conselho Universitário, fomos colegas, e tem trabalhado extensamente sobre instituições políticas comparadas, reforma política, políticas públicas. E também sobre atos da política municipal. Muito obrigado pela sua presença. Ele abreviou uma estada em Paris para estar aqui. E a professora Sônia Ogiba, que é psicanalista, membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, do Instituto APOA, é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fazemos parte da nova diretoria da Ação de Docentes das Universidades Federais de Porto Alegre. Tem pesquisado o campo de formação de professores, curso de licenciatura, estudos sobre linguagem, corpo, sujeito e cultura. E àqueles que fizerem boas perguntas, ela vai dar um exemplar do livro sobre Política Nacional de Educação. Muito obrigado. Estou com a palavra, professor. Bom, obrigado, Zé Vicente, obrigado, Ileia, pelo convite, sempre muito estimulante, é um prazer estar aqui também com a professora, compartilhar essa mesa com a professora Sônia Ogiba. Eu fiz um recorte dentro desse tema tão amplo, modernidade política, e o recorte que eu fiz é o fim das democracias. Tem um clipezinho. Essa semana eu fiz um curso aqui na EDURGS de produção de vídeos em smartphones, então eu já fiz um clipezinho. Não sei se vai ter, porque ele tem som. Não sei se... É rápido. Bem, os últimos anos foram marcados, de um lado, pela ascensão de um conjunto de lideranças políticas, seja em países com forte tradição democrática, como os Estados Unidos, mais recentemente o Reino Unido, a Itália, enfim, de lideranças que têm sido chamadas de populistas autoritários, e também a publicação de uma série de obras, algumas das quais ali apresentadas. Aí para frente é aqui, né? Não, aqui. Procurando analisar esse fenômeno e perguntando-se sobre se estaríamos vivendo uma era do fim das democracias, né? Em que medida lideranças, né, como Rodrigo Duterte nas Filipinas, Viktor Orbán na Hungria, Kaczynski na Polônia, Matteo Salvini na Itália, Erdogan, Recep Erdogan na Turquia, Putin, Bolsonaro, sem esquecer Boris Johnson e
Donald Trump, em que medida isso marca uma mudança na configuração das democracias liberais contemporâneas. Para além desse, digamos assim, dessa ponta do iceberg, quando a gente olha alguns dados, alguns elementos, de fato, eles nos mostram uma situação que é inquietante. Por exemplo, dados da Freedom House, minha cadeira ficou um pouco... Dados da Freedom House, expostos naquele gráfico. A Freedom House é uma organização que faz um monitoramento de democracia. Desde 1972 eles fazem um monitoramento de democracias. Hoje eles acompanham cerca de 200 países no mundo e anualmente eles dão notas em função de liberdades civis e direitos políticos em cada país no mundo. E esse é um dado do relatório 2019 e ele nos mostra que nos últimos 12 anos, né, há uma reversão num certo padrão com mais declínio, ou seja, mais países que têm apresentado retrocesso no seu desempenho, na sua performance democrática, do que aqueles que têm apresentado incremento, né, no funcionamento das suas instituições democráticas. O mesmo dado também da Freedom House mostra alguns países que têm, sobretudo, puxado essa tendência. Em primeiro lugar, o caso da Turquia, alguns países na África, na Ásia, o caso da Hungria, que é um país que chegou a ser classificado como democrático e que vem apresentando retrocessos importantes. Então, há um cenário em relação às democracias liberais, no conjunto do mundo, que vem sendo objeto de reflexões, e o próprio título de vários daqueles livros que eu mostrei ali, a capa, Como as Democracias Morrem, Como as Democracias Chegam ao Fim, O Povo contra a Democracia, Cultural Backlash, né, nos mostra o quanto essa é uma questão palpitante e que, de alguma forma, está no centro da agenda da reflexão sobre política e sobre o futuro, enfim, das democracias no mundo. Quando a gente pensa em democracias, de alguma forma, nós temos de reconhecer que toda a nossa gramática política ocidental, a nossa linguagem, não só sobre a democracia, né, a nossa linguagem, os nossos conceitos, nos remetem a duas grandes revoluções, conceitos como cidadania, democracia, liberdades, accountability, inclusão, participação, quaisquer outros, né, tolerância, etc., que de alguma forma nós podemos pensar e que são alvo, em grande parte, de uma reação conservadora, né, de uma onda conservadora hoje no mundo. Quando a gente pensa nesse conjunto de valores que nós supunhamos tão consolidados, tão resolvidos, né, eles nos remetem, enquanto origem genética, a duas grandes revoluções que moldaram o mundo tal como no mundo, né, no qual a gente vive hoje. Uma primeira é a Revolução Inglesa de 1689, também chamada de Revolução Gloriosa, que nos legou não só a Bill of Rights, a Carta de Direitos, mas também toda uma tradição de governo constitucional, da ideia de que o governo legítimo é aquele que é responsável. Por responsável, entenda-se, aquele que é obrigado a prestar contas a alguém, alguma outra agência, né? ou ao povo, ou aos eleitores, aos seus representantes, etc. E toda uma tradição de limitação no exercício do poder político, tradição de tolerância religiosa, enfim, uma tradição de direitos civis e direitos liberais. A outra grande revolução da qual nós somos herdeiros, né, e essa herança de alguma forma está em jogo, é a Revolução Francesa, que nos legou a quebra, né, de hierarquias adscritivas, hierárquicas, aristocráticas, e o início de uma concepção de igualdade que vem se desenrolando no mundo até hoje. Quando nós reivindicamos voto, quando nós reivindicamos o direito de contestar ou de opor-se a um governante, ou quando um jovem ingressa na universidade pelo sistema de políticas afirmativas,
de alguma forma, isto nos remonta, se nós formos desatar o fio da meada, vai nos remontar a essas duas grandes revoluções que marcaram o mundo atual e cuja tradição talvez esteja, nesse momento, em xeque. Essas duas revoluções produziram, né, trajetórias, e é importante falar no plural, que podem ser de forma estilizada, quer dizer, simplificada, reduzida, compreendidas como processos de expansão dos direitos de cidadania. E que alguns autores, como Tate Marshall ou Rainer Bendix, simplificaram na ideia de três fases de expansão do conceito e, sobretudo, dos direitos de cidadania. Uma dimensão civil, no qual, sobretudo, a questão do acesso à justiça, da isonomia, né, perante a justiça foi a questão fundamental. Uma vez que os indivíduos são reconhecidos como sendo iguais, formalmente iguais, a grande questão passou a ser o exercício de direitos políticos, ou seja, sobretudo, à medida em que os indivíduos são reconhecidos como iguais e que é reconhecido que só é legítimo um governo que provém de uma escolha, de uma autorização por uma instância legislativa ou parlamentar, a grande questão passa a ser quem tem o direito de participar desse processo de escolha de representantes que constituem a fonte do poder político legítimo. Essa não foi uma questão simples. Se nós pensarmos, o primeiro país que de fato instituiu sufrágio plenamente universal foi a Nova Zelândia, em 1900. Né? A Inglaterra, que é a pátria das grandes revoluções liberais, só foi introduzir plenamente o sufrágio masculino em 1918 e o sufrágio feminino em 1928. E a França, né, alma mater da grande revolução da cidadania, só introduziu o direito de voto às mulheres em 1945. 45, até então as mulheres não votavam na França. Portanto, essa é uma questão que foi complexa, longa, conflituosa, né? Mas foi, sobretudo, e vem dessa história, dessa tradição, desta vertente. E, finalmente, quando os indivíduos são reconhecidos como iguais perante a lei, como portadores de direito de escolher seus representantes e, portanto, ter suas preferências consideradas na definição, na decisão sobre políticas públicas, a grande questão passa a ser o contraste entre a igualdade de prerrogativas e a desigualdade de provimentos, né? E, portanto, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, toda a expansão da dimensão social da cidadania. Estou dizendo tudo isso aí para nós compreendermos que a gente descende de uma longa história, longa, complexa e tortuosa história, né, que vem dessas duas grandes revoluções e que produziu resultados que foram diferentes de contexto para contexto. Um segundo elemento complexo é que esse edifício no qual vivemos hoje, democracias liberais, foi produto de três vetores também diferentes, de três conjuntos de ideias ou de conceitos ou de princípios. Isso nos lembra um grande cientista político argentino, já falecido, chamado Guillermo O'Donnell. Há uma dimensão que é republicana, que é a ideia, né, da impessoalidade, da isonomia, do controle, né, da separação entre público e privado. Há uma dimensão democrática, que é a ideia da maioria como princípio de governo, como princípio de tomada de decisão legítima, e há uma dimensão liberal que tem a ver com a ideia de direitos civis, de proteção do indivíduo frente ao despotismo, né, das autoridades governamentais. O problema é que essas três dimensões, obviamente, elas têm convergências, elas têm áreas de sinergia, mas elas também têm áreas de conflito, de atrito, né, de sobreposição. Por exemplo, né, o debate presente no Brasil, quando setores do judiciário dizem, em nome do combate à corrupção vale tudo, em nome do combate à corrupção eu posso suprimir certos princípios básicos do ordenamento do Estado de Direito, por exemplo,
a garantia do processo legal, a garantia de defesa, etc., de alguma forma eu estou contrapondo uma dimensão republicana a uma dimensão liberal. Quando, por exemplo, num já famoso texto, o ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, diz: olha, a questão no Brasil é constituir uma vanguarda iluminista que seja capaz de exercer um efeito contra-majoritário, eu estou, de alguma forma, contrapondo uma dimensão republicana a uma dimensão democrática dentro desse ordenamento, dentro desse edifício, né, complexo, longo, enfim, das democracias liberais, tal como as conhecemos. Como a gente pode pensar a crise dessas democracias? Inicialmente, numa primeira abordagem, de alguma forma nós podemos pensar de duas formas. A partir de um olhar pessimista, né, que consideraria o seguinte: democracias, e quando eu falo em democracias, eu estou falando de democracias liberais. Democracias são um acidente na história da humanidade, né? Se nós pensarmos que democracias, ali o gráfico não ficou bem claro, mas eu vou explicitá-lo, apresentando-as de uma forma bem generosa. Eu estou considerando, por exemplo, como democrático a experiência da polis ateniense, onde mulheres escravos estavam excluídos. Mas eu estou considerando, vá lá. Né? Mesmo fazendo isso, mesmo adotando fronteiras assim meio flexíveis, alguma coisa que eu possa chamar de democrático corresponde a 0,01% do tempo entre a criação da agricultura e os dias atuais. É uma poeira na história da humanidade. Se eu adotar um critériozinho um pouquinho mais restrito, entender a democracia como poliarquias, né? Uma combinação de pluralismo político, né? Direito de oposição, etc., com voto universal, eu vou encontrar isto no século XX, talvez só na segunda metade do século XX. Né? E ao longo da história da humanidade, alguns experimentos, digamos assim, de inclusão, a polis ateniense, né? As cidades-república no final da Idade Média, no início do Renascimento, no norte da Itália, como formas autônomas de poder em contraposição ao Sacro Império Romano Germânico, e tiveram uma existência relativamente efêmera e sucumbiram, foram substituídas por formas autocráticas, oligárquicas de poder. O mesmo não poderia acontecer com as modernas democracias e no século XXI elas serem substituídas por outros modelos de decisão política, de ordenamento político, como teocracias fundamentalistas, meritocracias tipo chinesa, etc. Né? Até que ponto, numa perspectiva mais pessimista, democracias constituem um acidente, né? Uma exceção na história da humanidade e, portanto, né, algo que, de alguma forma, naturalmente poderia desaparecer. Uma perspectiva um pouco menos sombria, um pouco mais otimista, consideraria o seguinte, que democracias liberais, desde o final do século XIX, início do século XX, vêm apresentando ciclos de expansão e retração. Né? Pelo menos 3 grandes ciclos podem ser observados. Né? O próprio Albert Hirschman, um grande sociólogo e economista norte-americano, também já falecido, tem um livrinho muito legal, muito interessante, muito instigante, chamado Retóricas da Intransigência, no qual ele nos mostra como, só vou voltar um pouquinho aqui, esse processo estilizado de expansão do conceito e dos direitos de cidadania não foi tão simples assim. A cada onda de direitos civis, políticos, sociais, foi sucedida por ondas de reação muito fortes, onde esses direitos sempre foram muito fortemente questionados. O mesmo sucede em relação quando a gente observa ondas de expansão da democracia. Uma primeira grande onda ocorre ali na virada do século XIX para o século XX, ela tem como motor as lutas pela expansão do direito ao voto. Né? E é o momento em que a questão do sufrágio universal,
Na Inglaterra, terra, né, da tradição parlamentar, de liberdades civis, etc., até 1832, o primeiro Reform Bill, o percentual de cidadãos, de indivíduos com direito a voto era 0,6% da população. Né? Não bastava apenas renda, mas, além disso, propriedade rural. Na segunda reforma eleitoral, em 1867, chega a 6% o percentual. Né? Então, a grande questão, digamos, naquele momento da virada do século XX, é a questão do sufrágio universal. Tem filmes, as sufragistas, que nos mostram um pouco isso aí. No final da Primeira Guerra, de alguma forma, a questão do sufrágio universal masculino é resolvida em grande parte dos países mais desenvolvidos, como Inglaterra, França, Estados Unidos, etc. Ainda não o sufrágio feminino. A essa onda de expansão, digamos, de direitos, de participação, de alargamento, né, do contingente com direito a voto, sucede uma onda reversa a partir dos anos 20. A ascensão do fascismo na Itália, o salazarismo em Portugal, a partir de 1926, um pouco mais tarde o franquismo, a ascensão do nazismo na Alemanha, os modelos corporativos, né, adotados em muitos países. É um momento, inclusive, em que ideias autoritárias ou totalitárias, lembremos, por exemplo, da obra do Carl Schmitt, né, ganham vigor e audiência. Uma segunda grande onda de expansão de democracias ocorre no final da Segunda Guerra, 1945. Aí não só as velhas nações que haviam vivido experiências não democráticas, autoritárias ou totalitárias, o caso mais importante talvez seja o da Alemanha, mas sobretudo é um momento em que a descolonização, a criação de novas nações, eu acho que o caso mais exemplar é da Índia, né, e que passam por razões diferentes a incorporar uma agenda de instituições democráticas. O Brasil, a partir de 1945, vive seus primeiros momentos de competição eleitoral efetiva, que não tinha acontecido durante a sua primeira república. Essa segunda onda encontra um limite, né, a sua extensão máxima nos anos 60, quando começa, ela reverte-se, né, numa onda autoritária, golpes militares no Brasil, em outros países da América Latina, na Indonésia, no sul da Europa, e entre os anos 60 e 70, né, por exemplo, na América do Sul, à exceção de Colômbia e Venezuela, todos os demais países viviam governos militares. O sul da Europa, Portugal, Espanha, Grécia, Turquia, Coreia do Sul, enfim, quer dizer, há uma onda autoritária, uma onda reversa, né, entre os anos 60 e 70. De forma simbólica, talvez, um marco inaugural de uma terceira onda democrática tenha sido a Revolução dos Cravos, em 25 de abril de 74, em Portugal. Ela marca uma nova expansão de democracias. Portugal, no ano seguinte, a morte de Franco e a redemocratização na Espanha, a redemocratização na Grécia, depois na Turquia, na Coreia, nos anos 80, ciclos de redemocratização na América Latina, um pouco mais tarde a queda do muro e processos de democratização complexos, enfim, no leste europeu, na Ásia, em países na África, marcam um ciclo, talvez o maior, de expansão democrática. Esse ciclo, né, talvez tenha conhecido a sua fronteira mais longínqua, a sua última fronteira, também simbolicamente, na Primavera Árabe dos anos 2000, 2010. Se a gente quiser tomar assim, uma referência, eu diria o golpe do general Sisi no Egito, em 2013, talvez seja um marco do esgotamento dessa terceira onda democrática. Naquele momento em que ela está chegando a sua fronteira, que são os países árabes e de tradição islâmica, de alguma forma ela começa a viver um processo reverso, tal como aquele dado
que eu apresentei anteriormente da Freedom House nos mostra. Aqui, só para a gente olhar, aqui já é uma outra base de dados, uma base de dados da Videm, que é uma base de dados organizada na Universidade de Gothenburg, né? Eles têm dados fantásticos, eu sugiro, só botar ali Videm, né, no Google, vocês vão chegar. É impressionante, eles têm para 200 países no mundo, mais de 2.000 variáveis em séries temporais que no mínimo vêm desde 1900, em alguns países desde o século XVIII. Né? E aqui é um dado sobre democracias liberais. Né? O azul ali, o mais azul, são, digamos assim, os mais democráticos do ponto de vista dos parâmetros de democracias liberais. Isso aqui é uma coisa importante para vocês saberem. Sempre mais azul é melhor. Mais azul é mais democrático. Né? Mais vermelho é o contrário. O caso americano comprova. O Obama é azul, os democratas são azuis, o Trump é vermelho. Tem outros presidentes que também são vermelhos, que escolheram o internacional recentemente. Bem, então ali, quanto mais azul. Em 1900, que nós tínhamos de democracias liberais, é um pedacinho da Europa, França, Reino Unido, Suécia, alguma coisa assim, e alguma coisa da América do Norte, e depois lá a Nova Zelândia, que é o nosso grande pioneiro. É o primeiro país a introduzir sufrágio universal masculino e feminino em 1900. 1940, que talvez seja o clímax da onda reversa, né? Aquela marcada pela ascensão de regimes autoritários e totalitários, a gente tem ali um pouquinho na Europa, na Inglaterra, Reino Unido, Noruega, América do Norte, Austrália. E a Nova Zelândia sempre lá firme. 1960, talvez seja o auge da segunda onda democrática, aumenta um pouquinho, né? Aparece um pouquinho mais ali a Colômbia, continua a Austrália, a Índia, né? Nova Zelândia, um pouquinho mais na Europa, mas a Península Ibérica ainda continua fora, os países escandinavos. Basicamente, nos anos 60 e 70, a democracia são um fenômeno do hemisfério norte, talvez exceção da Austrália. Em 1980, já um impacto da terceira onda de democratizações na Europa, no sul da Europa, na Península Ibérica, na América, início de democratização na América do Sul, mais ou menos ali, dá para chamar atenção, por exemplo, ali no sul da Europa, um caso que é Botsuana, que é um país que, sul da África, né? Botsuana é um país que tornou-se democrático e vem mantendo essa democracia desde então, uma expansão um pouco maior na Europa e mais ou menos esse cenário. Aqui em 2013, que é o auge da terceira onda, aí a gente já tem, de fato, uma dispersão maior em termos de democracias representativas, democracias liberais, né? Na América do Sul, na América Latina, Brasil, Uruguai, Chile, América do Norte, quase toda a Europa, a Mongólia, não chegando ainda, mas já é um azulzinho mais forte. Não aparece ali, mas há um caso que eu vou mencionar depois, que é Cabo Verde. E aqui 2018 já deu uma mitigada, né, no azul. Já diminuiu significativamente um pouco o nosso azul. Se a gente olhar nos dados da Videm, Videm é Variações de Democracia, é o nome do projeto. Né? Olhando entre 74 e 2018, ou seja, nesse ciclo, digamos, nesse período de terceira onda de processos de democratização, 79 países tornaram-se democráticos, ou conheceram processos de transição em direção à democracia, de regimes não democráticos para regimes democráticos, produzindo um total de 91 transições. Alguns, né, apresentaram instabilidades, ou seja, foram voltar. Né? Essas transições, hoje, analisando retrospectivamente, elas podem ser classificadas em diferentes resultados. Né? Há países que produziram colapso, ou que se encontram num quadro de colapso em relação ao processo de democratização, seja por golpe, é o caso de Mali, ou mais frequentemente por processos de decadência incremental. O caso da Rússia, desde 2000,
da Turquia desde 2014, Filipinas com Duterte, Ucrânia, Nicarágua, etc. Em média, esses países conheceram ou tiveram uma estabilidade democrática em média de 10 anos, né? Nesse período de 44 anos. Há outros casos de retrocesso, ou seja, países que perderam, digamos, o seu desempenho em termos de accountability, em termos de possibilidade de oposição, refluiu, retroagiu em relação a patamares que chegaram a ser alcançados. O Equador, a Polônia em 2015, a Hungria em 2010. De alguma forma, retrocesso e colapso, e sobretudo na modalidade de decadência incremental, tem fronteiras muito tênues. Eu tenderia, por exemplo, inclusive a pensar o caso da Polônia e da Hungria muito mais próximo do colapso do que do retrocesso. Há casos de estagnação, Líbano, África do Sul, Argentina, ou seja, países que não fizeram, avançaram no sentido de sair de regimes não democráticos para regimes democráticos, mas com estagnações durante esse processo e com patamares que não chegaram a avançar significativamente. E há alguns casos de avanços importantes: Chile, Letônia, Espanha, Uruguai, Portugal e Cabo Verde na África. Eu vou voltar ao caso de Cabo Verde. Esses 79 países, se nós considerarmos a sua nota média, o Videm faz um ranqueamento, ele atribui uma nota, levando em conta uma série de elementos de direitos civis, liberdades políticas, etc. E as notas vão de 0 a 1. 0 é o pior, é o menos democrático, e 1 é o mais democrático. Esses 79 países que se democratizaram nessa terceira onda, eles aqui não estão considerando aqueles que já eram democráticos em 74. Em 74 tinha uma nota média de 0,278, 278, ou seja, muito baixa, muito próxima do zero. Esses mesmos países em 2018 têm uma nota de 0,480. É um avanço, mas não é um Abrastemp. Por exemplo, 0,480 é mais ou menos a nota do Paraguai. Então, em média, os 79 países que se democratizaram seriam, em média, com todos os problemas de vieses que médias produzem, seriam mais ou menos uns Paraguais. Né? Não é animador exatamente. E desses 79 países, 15 hoje são democracias liberais robustas. Ou, melhor, 12, que corresponde a 15%. Desses 12, 6 são ex-repúblicas soviéticas: Tchequia, Eslovênia, Eslováquia, Estônia, Letônia e Lituânia. A Estônia tem uma explicação: se vocês olharem a bandeira da Estônia, ela é igual à bandeira do Grêmio, assim como a bandeira de Botsuana, que eu mencionei agora há pouco. Então essa é a explicação. 1 na África, Cabo Verde; 2 na América Latina, Uruguai e Chile; e 2 no sul da Europa, Portugal e Espanha. Que causas a gente poderia buscar para tentar explicar esse estágio atual de estrangulamento, digamos assim, de esgotamento dessa terceira onda de democratização e desse ciclo de modelos que têm sido chamados na literatura de populismo autoritário ou de autoritarismo populista? Há pelo menos 2 grandes linhas de interpretação sobre esse fenômeno. Uma delas, que enfatiza sobretudo conflitos culturais, pode ser ilustrada por um importante livro lançado esse ano, em fevereiro desse ano, chamado Cultural Backlash, de 2 cientistas políticos, a Pippa Norris, da Universidade de Harvard, e o Ronald Inglehart, da Michigan. Né? E basicamente o argumento da Pippa Norris e do Inglehart é de que a questão de fundo, a causa, né, dessas mudanças no cenário democrático mundial tem a ver, sobretudo, com conflitos culturais dentro de cada uma das sociedades que tem enfrentado esse tipo de desafio. Um conflito entre o que eles chamam de valores pós-materialistas, entre os anos 70 e os anos atuais, sobretudo nas sociedades mais desenvolvidas, particularmente setores mais jovens, né? Mais afluentes do ponto de vista econômico,
teriam desenvolvido valores pós-materialistas, a ênfase na ecologia, na diversidade cultural, sexual, de gênero, etc. Ou seja, toda a valorização do pluralismo, da diversidade e de um modo de vida sustentável, e em grande parte esses valores, que eles chamam de pós-materialistas, teriam produzido uma reação, que é particularmente uma reação geracional, das gerações. Eles fazem todo um estudo de coortes geracionais, a geração do entreguerras e a geração do baby boom, né, que reagem a a essa mudança cultural, e, em particular, em países em que segmentos geracionais mais idosos ou com um peso eleitoral maior, por exemplo, países com voto facultativo, onde a participação eleitoral é maior entre segmentos mais idosos, seriam as variáveis explicativas para dar conta da emergência dessas lideranças apresentadas ali, comentadas na vinheta, na nossa origem. Essa é uma boa explicação, uma explicação que provavelmente nos chame a atenção para aspectos importantes desse fenômeno. Com certeza, uma dimensão fundamental é essa reação cultural, né? E muito provavelmente ela é mais forte em função de variáveis geracionais, mas ela também tem certos limites para dar conta do conjunto do fenômeno, né? Se em alguns países, Itália, Hungria, Polônia, o peso ou viés, digamos, populacional, o viés demográfico de gerações mais idosas provavelmente seja uma variável importante, potente, para dar conta da emergência de reações à modernização ou aos chamados valores pós-materialistas, ela tem mais dificuldades para dar conta desse mesmo fenômeno, por exemplo, em países que também têm perfis demográficos semelhantes e que aparecem como aqueles de democracias liberais mais robustas. Uma segunda linha de interpretação, ela combina um mix de explicações econômicas e institucionais, ou seja, mudanças demográficas, mudanças tecnológicas. Os nossos painelistas, no painel anterior, apresentaram um conjunto de elementos importantes nessa direção, ao mesmo tempo que a própria internacionalização das economias teriam produzido um esvaziamento de agendas governamentais. Se nós pensarmos, por exemplo, na bola nas costas que o Obama leva, elege-se em 2008 e tem de enfrentar, né, tem um programa que é de expansão, por exemplo, do Medicare, dos programas sociais, de atenção à saúde, etc., e tem de enfrentar a crise econômica de 2008. Pensarmos o fracasso, de certa forma, do governo Hollande na França, o paradoxo do Syriza na Grécia, um partido de extrema esquerda que chega ao poder com um programa, uma plataforma de ruptura, né, e que tem de seguir lá o modelo da União Europeia rigidamente, ou ainda o caso do governo Dilma Rousseff, no início do seu segundo governo, eleita com uma plataforma desenvolvimentista e adotando desde o primeiro dia um programa econômico, enfim, ortodoxo, né? Quer dizer, isso de alguma forma nos aponta para um problema crucial, que é a medida em que agendas, qual é os graus de liberdade para agendas governamentais. E a base das democracias liberais, das democracias representativas, eu escolho um representante que vai defender as minhas preferências nos processos de decisão. Para que elas funcionem, é preciso que, de alguma forma, eu veja alguma eficiência nesse processo. Eu veja, né, que entre as minhas preferências e a decisão sobre políticas públicas, eu posso perder. As minhas preferências podem ser majoritárias, mas é preciso que haja alguma correspondência entre isto aí. E, basicamente, essa não correspondência, né, é talvez o que poderia estar na base desse processo. Aqui é preciso observarmos o seguinte:
A segunda onda que eu mencionei agora há pouco, a segunda onda de democratização, no pós-guerra, no pós-segunda guerra, ela ocorre paralelo à grande expansão dos welfare states, dos estados de bem-estar. Só para que a gente tenha uma dimensão do que isso significa, em 1945, por volta do final da Segunda Guerra, o percentual de gasto social em países como Estados Unidos, França, Alemanha ou Inglaterra não ultrapassava a 4% dos respectivos PIBs. Nos anos 70, nos Estados Unidos já chegava a 10%, e nos demais que eu mencionei ficava entre 15% e 20%. Hoje em dia, nos Estados Unidos está em 18%, mesmo depois de toda a onda liberal dos anos 70, 80, 90, nos Estados Unidos está em 18%, na Inglaterra em 20%, na Alemanha em 25%, na França e na Suécia acima de 30%. Gasto social sobre o PIB. Então, de alguma forma, nós vimos, desde a Segunda Guerra, uma expansão de democracias, chegando muito além do hemisfério norte, chegando em casos como Cabo Verde, Botsuana, América do Sul, Ásia, etc., paralelo a uma forte expansão de gastos sociais, expansão que talvez tenha chegado no seu limite, se a gente pensar nestes percentuais, né? E, de alguma forma, a terceira onda de democracias, ela ocorre, diferentemente da segunda, num contexto que é de crise dos welfare states. Crise marcada por uma crise fiscal, uma incapacidade de expandir, de levar além os gastos sociais e, ao mesmo tempo, por processos sociais, demográficos, tecnológicos, que de alguns frutos do próprio sucesso dos welfare state, por exemplo, maior longevidade populacional implica mais demandas por previdência, né? Incremento tecnológico e de automação no mercado de trabalho significam menos empregos. Um dos trabalhos mais citados sobre os welfare states, que é os trabalhos do Sping-Andersen, o Sping-Andersen nos chama a atenção para o fato de que o que talvez seja o elemento nuclear dos estados de bem-estar modernos, na segunda metade do século XX, tenha sido o seu impacto, o seu efeito desmercadorizante. Ou seja, são políticas, e os casos exemplares são seguro-desemprego e previdência social, são políticas que exercem um efeito anticíclico, tudo bem, mas que retiram o indivíduo, o trabalhador, do mercado de trabalho, o colocam, de certa forma, numa bolha. Num contexto de maior longevidade populacional e mais desemprego, né? Em que medida é possível continuar expandindo a oferta de políticas sociais com esse viés desmercadorizante que foi a marca dos welfare na segunda metade do século XIX. Por outro lado, se governos e estados não fizerem sentido, se tanto faz votar em A, em B, porque as políticas serão iguais, obviamente esse talvez seja o elemento de base que leva ao descrédito das instituições representativas e dos partidos e ao caldo de cultura para populistas autoritários, como todos esses que nós estamos vendo hoje. Ou seja, democracias liberais, para que funcionem, precisam entregar resultados. O que implica, quase que a título de uma conclusão, já estou um pouco me estendendo, em repensar, quer dizer, democracias liberais na segunda metade do século XX se expandiram para quase todo o globo à medida em que produziram resultados do ponto de vista de segurança e proteção social, né? Talvez a grande questão hoje, para retomar uma agenda das mãos de autoritários populistas, seja repensar um modelo de welfare state que tenha não mais como centro da sua agenda políticas desmercadorizantes, como nos lembra muito bem o Sping-Andersen, mas
E aí a palestra anterior me parece muito sugestiva. Há um economista, que essa semana ainda deu, um economista americano, ganhador do Prêmio Nobel de 2000, e essa semana ele deu uma entrevista na Folha de São Paulo, em que ele disse que a questão talvez crucial no sentido de redução de desigualdades e de promoção de bem-estar social resida na questão da capacidade em redistribuir, não é redistribuir, mas produzir, redistribuir habilidades. Ou seja, mais do que talvez políticas ex post, como foram o corte, a matriz, o modelo das políticas de welfare no século XX, talvez um novo welfare e uma nova agenda combinando democracias liberais, economias de mercado e políticas de redistribuição de renda e de oportunidades e de redução de desigualdade, implique, sobretudo, uma agenda de ex ante, que possa promover maior igualdade de oportunidades e que talvez, ao invés de retirar o indivíduo do trabalho e do mercado, como foi a característica dos welfare do século XX, o insira, mas o insira em condições de maior igualdade de oportunidades e com possibilidades de equalização de renda. A moral da história, para resumir, para não alongar mais e para não dar mais círculos, é que é preciso encontrar uma agenda econômica e uma agenda de políticas de Estado que deem sentido às nossas democracias representativas. Do contrário, o futuro talvez seja o de vermos democracias simplesmente como acidentes, como poeiras, né, na história da humanidade. Obrigado pela atenção e paciência de vocês. Agradeço, professora André. Só reparei que a força da sua argumentação vem muito da cor dos seus slides. Professora Ogila. Eu queria mostrar a crise da democracia. O vermelho é melhor. O vermelho do Trump é melhor. Então, boa tarde, boa noite, não sei, boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer ao Zé, meu querido parceiro de alguns anos, né, e também mais recentemente na nova diretoria da Durgas. Eu vou fazer essa referência porque ele referiu que eu estava, né, na nova diretoria. Ai, que bom. Então, fico muito agradecida e honrada, inclusive, professor, lhe agradeço também a sua fala sempre brilhante e que esteve conosco em 2018, né, justamente num momento de extrema aflição, né, para nós que estávamos lançando esse livro, né, depois de um longo trabalho de discussão e debates no ano de 2017. Então, o senhor lá estava na primeira mesa de abertura, né, do ciclo, justamente trazendo essa problemática que nos parecia muito urgente naquele momento, em 2018, que era, então, a concepção de Estado para a qual nós estávamos rumando desde 2016, né, com a então deposição da presidente Dilma. Então, é uma honra estar aqui, né, na mesa. Só que eu não tenho fala aqui nessa mesa, o senhor é que é a nossa fala principal aqui, e tenho aqui um convite do Zé Vicente de poder fazer um lançamento aqui no ILEA, seguindo as minhas colegas da primeira mesa, né, a Kathleen e a Rosinha, que já estava prometido esse lançamento lá no ano passado, em dezembro do ano passado. Mas, enfim, e lá tinha uma mesa também bem assim pensada e trabalhada, com vários colegas que viriam conversar conosco aqui sobre temas cruciais também, né,
deste trabalho, mas não pôde sair essa mesa, né? Então, enfim, estamos agora, e ele insistiu para que a gente fizesse em março desse ano, e também não podemos fazer, porque foi, né, março já começou, todos sabemos, né, com assuntos também que nos tocou diretamente, né, nesse contexto. Mas, enfim, então agora, né, em agosto, né, estamos aqui. E agradeço, então, essa oportunidade. Bem, eu vou apresentar, então, também, acredito que rapidamente, né, essa obra que eu tive, digamos assim, a honra de organizar, né, e eu preciso situar um pouquinho a origem desse trabalho, que começou lá em 2013, praticamente, né? Em 2013, quando a Universidade Federal, nossa universidade, então, né, foi chamada, né, a coordenar, administrar, talvez fosse melhor, né, administrar uma verba que veio do MEC para a realização da conferência, da segunda Conferência Nacional de Educação, a CONAE, e então a universidade chamou a Faculdade de Educação, enfim, lá estava eu, então, já em 2013, né, administrando a organização dessa conferência que tem uma, digamos assim, uma importância, não a nacional, né, mas a importância estadual, porque organizamos aqui a conferência estadual, né, preparatória, então, a nacional, e as conferências municipais, dos vários municípios que também preparam a estadual e depois a estadual para a nacional. Enfim, então, esse trabalho, ele começou ali, começou em 2013. A conferência foi em 2014, quando, então, foi aprovado este segundo Plano Nacional de Educação, né, esse PNE, como a gente chama, que é uma lei, né, foi transformada em lei, né, Lei 13.005, de 2014, então. Depois se seguiram as leis, tanto a lei estadual quanto as leis municipais, né, do nosso município de Porto Alegre também. Então, esse foi um segundo momento que também fomos chamados a dar sequência, né, depois de aprovado esse plano nacional, a URGS também continuou aí, então, nessa responsabilidade de poder contribuir, né, com a definição do plano estadual de educação do nosso estado, e fomos, então, compor um grupo, digamos assim, executivo, sei lá, que elaborou uma proposta de plano estadual de educação, lá na SEDUC. Tivemos lá, então, durante todo o ano ali de junho de 2014, quando foi aprovado o PNE, tivemos praticamente um semestre para aprovar, né, um plano estadual, e que depois foi submetido ao Conselho Estadual de Educação, né, aprovado na sua íntegra esse plano estadual, e depois submetido à Assembleia Legislativa, né, que aí sim, aí nós já estamos entrando, professor, se me permite usar bem livremente o conceito de onda, já estávamos entrando, né, numa onda de muita preocupação a nível nacional, inclusive, porque a nossa Assembleia Legislativa, ao aprovar o plano, ela retirou, né, fez várias emendas, retirando todos os momentos em que o plano trazia, né, as questões dos direitos humanos, da diversidade, né, e da liberdade de expressão. Então, foi assim que esse plano foi aprovado aqui no nosso estado, como também em outros estados, né, já com essa, né, sinalização de que ele já estava, no início, prejudicado, sobre o nosso ponto de vista. Mas seguimos aí na luta. O terceiro momento, então, desse trabalho foi quando, então, surgiu um outro desafio, que foi organizar um projeto de extensão, e aí que nasce, então, praticamente o livro, nesse contexto de um projeto de extensão, que a Faculdade de Educação delegou para mim também a organização e a coordenação,
visando, digamos assim, produzir conhecimento, né, no âmbito das políticas públicas e nos temas que este plano, então, traz nas suas 20 metas. Né? Então, é um plano com 20 metas, desde a educação infantil, passando por toda a educação básica até o ensino superior. Né? Nós temos 3 metas, a 12, 13 e 14, que são relativas ao ensino superior, e isso nos cabe muito diretamente na universidade. Então, fizemos um projeto de extensão colocando à nossa disposição, como Faculdade de Educação, em produzir uma reflexão, né, sobre os temas deste plano e sobre as políticas públicas, e quem sabe nos aventurávamos a dizer que queríamos propor novas políticas públicas também para o plano. E não fizemos isso sozinhos, então acho que isso é bem importante que eu refira. Nós fizemos, então, em parceria com várias associações, na verdade, desde o âmbito sindical, né, incluindo a nossa associação, a ADURGS, que esteve conosco, né, durante todo o tempo do ciclo de debates também, que eu já vou falar do ciclo agora. Mas tivemos o Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre, o Fórum Municipal de Educação de Porto Alegre, União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, então os 480 e poucos municípios de Porto Alegre, se não todos, mas seguramente a metade esteve conosco, né, nesse trabalho de discussão. A União Nacional dos Dirigentes Municipais em Educação, a Undime, né, também, por esse viés da contribuição dos municípios. A ESUFOP, que é uma associação de escolas superiores, né, de formação de profissionais do ensino. Bom, e não poderia deixar de citar o Instituto Latino-Americano, né? Fomos parceiro, né? O ILEA nos apoiou o tempo todo, né, nesse trabalho, e também é uma das instituições parceiras deste livro, desta publicação. Aqui no quadro, na tela, né, nós temos toda essa história que eu estou contando aqui rapidamente, que começou, no caso do projeto de extensão, começou em 2015, né? Está nesse site, né, chamado Monitoramento e Avaliação do Plano Nacional de Educação. Então, é um site muito, assim, provisório, porque o sistema é o da URGS, é o PRONE, se não me engano, se chama assim, né? Então, ele é quase um repositório, mas é um repositório da nossa história, assim, de 2015 até 2018, né? Então, depois aqui, vocês podem acessar e conhecer o que eu estou abreviando bastante aqui do trabalho. Uma das primeiras ações, então, deste ciclo, deste projeto de extensão, foi a proposição, né, como projeto de extensão, de um ciclo de debates sobre temas que são relativos às 20 metas, né, como outros que para nós estavam vindo como urgentes, né, como, por exemplo, essa questão, né, do Estado, da crise das democracias, né, da violação dos direitos humanos, né. E vários colegas, o professor André, o professor Zé Vicente, vários outros colegas da universidade e de outras instituições de ensino superior, por exemplo, os IFES, né, os Institutos Federais de Educação, estiveram conosco também nesse ciclo de debates. Foi um longo trabalho, porque foi assim, um trabalho quinzenal, de organização quinzenal de mesas de debates, do mês de, acho que abril, maio, se não me engano, me falha a memória, né? Acho que abril, até dezembro, né, com 2 mesas mensais. Então, vocês imaginam assim, o que foi esse momento rico, né, de muita produção e muita efervescência reflexiva e crítica, né, desse trabalho. E no final, então, desse ciclo de debate, surgiu a proposição
né, de que nós organizássemos uma publicação, né, porque foram mais de 30 e poucos, seguramente quase 40 painelistas que estiveram conosco, né, e nós tínhamos uma produção ali muito forte, muito importante, né, para, digamos assim, poder contribuir, né, e essa era a nossa expectativa, uma contribuição da universidade para os fóruns, tanto o Fórum Estadual de Educação quanto o Fórum Municipal, que são as instâncias que, por lei, né, do PNE, são responsáveis pelo monitoramento. O nosso projeto era monitoramento e avaliação do PNE, mas nós, como universidade, não temos a prerrogativa da lei de fazer monitoramento. Nós estávamos ali no projeto de extensão fazendo aquilo que é responsabilidade nossa como universidade pública, que é, então, produzir conhecimento e reflexão crítica, né, sobre as políticas públicas, as políticas educacionais. Saiu a publicação com 15 artigos, porque não foi possível, era final do ano, né? Já isso era dezembro, a última mesa foi em dezembro, e nós tínhamos pouquíssimo prazo, porque nós concorremos a um edital da editora da URGS para publicar o livro, e nós tínhamos prazo, assim, né? Tínhamos que entregar tudo até início de março, e vocês imaginam, então, o que é, né, organizar, revisão, tudo mais, os colegas ainda poderem ter o tempo de escrever, porque eles vieram com falas, com reflexões, não vieram com textos, né, prontos para a mesa de debates, porque era, de fato, um debate que a gente queria fazer mais aberto e tal. Então, alguns puderam responder a esse nosso chamamento, né, outros não puderam, em função das férias e final de ano e semestre. Assim que nós saímos aqui com 18 desses 40 colegas e 15 textos, porque alguns escreveram em conjunto, né, autoria conjunta, como é o caso, por exemplo, o Tribunal de Contas, eu também não falei isso, eles também foram muito parceiros, o Tribunal de Contas aqui do Estado, por conta, né, dessa questão da ligação com os municípios, da educação infantil, enfim. Então, os auditores públicos estiveram conosco também, trazendo, né, os seus dados, as suas reflexões, né, e eles, então, têm um artigo aqui também, né, no livro. Mas, então, temos, desde o secretário de Educação do município de Porto Alegre, o professor Adriano, que esteve conosco, apresentando também os dados da SMED, enfim, em relação à educação básica. Tivemos também a parceria, e está conosco aqui também no livro, a campanha nacional pelo direito à educação, né? Daniel Cara, que esteve conosco, né? Que é o coordenador da campanha, Catarina dos Santos, né? Que também é da campanha. Bom, enfim, parceiras como a Célia Teixeira, que é a coordenadora do FME, professores, né, de outras universidades, como, por exemplo, o professor Dante Moura, a Darlise Melo, a Isabel Medeiros, que é presidente do Conselho Municipal de Educação. Enfim, eu estou fazendo referência aos nomes porque eu acho que é importante, né, já que a gente está sendo aqui também, né, filmado e tal. Mas, enfim, a professora Jane Paiva, que é uma excelente... é uma sumidade, digamos assim, com o professor Dante também, em educação de jovens e adultos, né, porque o PNE passa todos esses temas, né, todas essas variáveis da formação, né, da juventude. Tivemos também uma excelente fala em um artigo do José Marcelino de Pinto, que é um especialista em financiamento, professor da USP, que também esteve conosco. O Luiz Dourado, que talvez muitos o conheçam, pelo menos do campo da educação, que foi uma pessoa que muito contribuiu, e contribuiu assim, de maneira bem significativa para esse PNE, digamos assim, porque ele esteve no Conselho Nacional de Educação, esteve na comissão que definiu as diretrizes, né, para a educação, para a formação de professores. Rita Gomes do Nascimento, que é uma potiguara, nós resolvemos trazer uma indígena, né, descendência indígena, para falar conosco sobre a diversidade. Acho que foi nessa mesa que o Zé Vicente esteve, né, da diversidade, com a Rita Potiguara. Isso. Então, estávamos aí, né, estava aí.
Bom, colega da Unicinos, Roberto Silva, colegas nossa lá da Faculdade de Educação, a Vera Peroni, que é uma também pesquisadora no campo dessa tensão público-privado, que nos interessava muito discutir. Enfim, então aqui estão os colegas que contribuíram, né? Bom, como resultado, e para concluir, tá, eu acho que já posso concluir, porque é uma história longa, mas acho que eu pontuei assim, alguns pontos que podem ser importantes assim, para a compreensão do projeto e desse livro que resulta do projeto. Eu ainda não falei algo que eu acho que é importante. Nós funcionamos, digamos assim, atuamos como projeto de extensão durante 2 anos. Né? No último ano, nós fizemos uma parceria com um núcleo de pesquisa, gestão das políticas públicas em educação, que é coordenado por a nossa colega da Faculdade de Educação, Maria Beatriz Luce, ela e o seu grupo de orientandos, né, pesquisando, né, que estavam no tema do PNE e nas metas principalmente relativas à formação de professores, que são várias, 15, 16, 17, 18, né? Nós fomos, então, pedir assim, um apoio para montarmos alguns balanços analíticos, né, a partir dos dados de pesquisa que os seus orientandos estão chegando. Então, esse projeto, assim, para nós, ele foi muito caro, porque ele, digamos, saiu dessa dimensão que é importante, muito importante, da extensão e da relação da universidade com a sociedade, com os sistemas, com a rede, né, com a rede, também a rede privada, que também estiveram conosco, para o campo da pesquisa, né? Que eu acho que isso é uma coisa difícil da gente fazer. E, claro, poderia dizer que no campo do ensino também ele teve, né? Porque nós, professores, né? E no meu caso, que continuei sendo professor, evidente, nesse período todo de trabalho, levava para a sala de aula, evidentemente, as preocupações, né, aquela meio atônita, às vezes, né, com as mudanças que nós estamos vivendo. Então, acho que teve também essa dimensão de ensino para os meus alunos, para as minhas turmas. Né? Bom, um resultado que eu gostaria de trazer, que é um resultado acadêmico, digamos assim, nós não conseguimos chegar onde queríamos, que era definir, no sentido de contribuir, né, com o plano para a definição de novas políticas, ou mesmo de rever alguns temas fundamentais desse plano, que é a concepção do financiamento como uma garantia do direito à educação, né? E nós até intitulamos esse livro, né? E o ciclo de debates também, né? Como garantia do direito à educação. Não conseguimos avançar, mas ficamos naquilo que parece que nossos painelistas, né, contribuíram, os participantes contribuíram, que é justamente uma tentativa de colocar a memória, né, como uma questão fundamental para quando se pesquisa e quando se pensa a educação e, claro, evidente, nesse contexto de um plano nacional de educação. Então, tomamos esse ciclo de debates como num contexto de memória. Né? E aí nós, então, elegemos... Claro que está todo desenvolvido aqui o conceito de memória, que eu não vou me estender, né? Mas... tomamos, então, por exemplo, deixa eu ver aqui, lugar narrativo. Chamei de lugar narrativo. Então, memória, portanto, tem uma narrativa aí, uma narrativa desses painelistas, das reflexões, né? E também fazendo uma articulação com um historiador que, para mim, é bastante importante na minha trajetória, na minha formação, que era a formação no campo da psicanálise quanto no campo da educação, que, por sinal, ele é historiador e psicanalista, que é o Michel de Certeau, né?
Então, eu tomei a ideia de lugar, de relato e narrativa lá do pensamento de Certeau. Então, lugar narrativo 1. Né? O que nós colocamos ali, né, nesse lugar narrativo 1? Uma constatação. Isso foi assim muito comum nas várias falas e nas discussões, né? Que na nossa sociedade, nos últimos anos, nós estávamos presenciando o avanço de políticas sociais deliberadamente recessivas que condenam o futuro do país. Aqui, abreviando numa frase, né, o que vocês todos, tenho certeza, né, imaginam que isso significava e que ainda significa para nós. Né? Aí percorremos aqui a emenda constitucional, a PEC 55 de 2016, o corte nos gastos públicos, na educação, né, na saúde, né, e por aí vai. Então, esse primeiro lugar narrativo tenta condensar e sintetizar o que se produziu de memória, né, acerca dessa questão da crise, enfim, que o país estava passando. O segundo lugar de memória, são poucos lugares, são 3 ou 4 só, porque eram apontamentos iniciais que esse, digamos, capítulo aqui que eu escrevi estaria significando aqui no contexto, né, das contribuições. Bom, aqui o segundo lugar narrativo condensa as reflexões e análises que se produziu também durante o ciclo, sobre o processo de democratização na elaboração das políticas públicas. Bom, aqui os professores que na mesa anterior, né, o professor nosso aqui da URGS e o da PUC, eu fiquei bem, digamos, um pouco satisfeita até, né, com a abordagem que o professor nosso aqui da URGS, né, fez. Muito embora a fala também de um professor da plateia foi muito significativa, que foi de mostrar que a inovação ela estaria mais no campo do mercado né, e das políticas públicas. Né? Eu gostei de ouvir isso quando eu penso no campo da educação, né? Quando eu penso, professor André, 2013, né, quando a gente entra nessa onda, né, de redemocratização muito forte, né, do país e na educação, eu penso aqui que as políticas públicas no campo da educação, como políticas de Estado, né, e não de governo, elas produziram um avanço significativo nesse viés que a educação está comprometida, que é a eliminação das desigualdades, né, a inclusão, né, da maioria da população no campo da cultura e da educação e do acesso aos bens culturais, enfim. Então, acho que o ciclo né, produziu uma discussão, uma memória muito rica quanto a essa inovação no campo das políticas educacionais. No caso, a política que o PNE representa, esse segundo PNE representou para nós. O terceiro lugar de memória... bom, foi o que a gente conseguiu produzir, né? Isso é muito importante para quem atua na educação superior com formação de professores, né? Como a maioria de nós e de muitos painelistas, né? E no meu caso também, é que aqui condensam-se as discussões e os grandes desafios que o processo de universalização da educação básica tem como ideário dentro desse PNE. Né? Aqui vocês vão encontrar desde a meta 1, né, que fala na universalização da educação básica, até lá o ensino superior também, com a questão da inclusão, né, dos jovens de 18 a 24 anos na universidade e tal. Então, esse terceiro lugar de memória, né, traz essas questões da universalização da educação. O último, então, e quarto lugar narrativo, né, é esse que nos toca, e nos toca muito ainda hoje, e quando estávamos escrevendo esse texto aqui para o livro,
nós já sabíamos, né, que estávamos sendo, como país e como educação, que estávamos sendo violentamente atacados, vamos usar essa palavra assim, né, pelo desrespeito à Constituição, né, principalmente aos artigos 5 e 6, né, da nossa Constituição de 1988. Lá, no artigo 6º, por exemplo, eu vou só relembrar, é o artigo que nomeia a educação como o primeiro dos direitos sociais, seguido do direito à saúde, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à previdência social. Enfim, aí vai a proteção à maternidade, infância, assistência aos desamparados, né? E o artigo 5, esse também violentamente, me parece, desrespeitado, traz a educação como direito de todos e dever do Estado e da família. Bom, foi assim que nós pensamos num segundo ciclo pequeno, acho que 4 ou 5 meses, para lançar este livro. Ele está sendo muito assim badalado, porque, né, nós já estávamos dentro desse contexto de que o PNE estava sendo inócuo, já tinha se passado 5 anos quase, né, 2014, 4 anos, e nenhuma meta atingida, a não ser uma lá no ensino superior, que já nem era problema para nós, se não me engano, a meta 12 ou 13, bom, e nós, então, fizemos um ciclo para lançamento desse livro, convidamos aí, né, o professor André esteve conosco, então, como eu dizia no início, abrindo esse ciclo de lançamentos, né, do livro com aquilo que a gente chegou, assim, no final, né, depois da organização do livro, ao desafio de, bom, nós precisamos repensar a democracia na educação e a democracia da educação através de uma reflexão com cientistas políticos, enfim, com colegas nossos, que trouxessem uma leitura, uma análise, né, da concepção de Estado. Porque nós dizíamos, né, a política pública em educação é uma política de Estado, mas nós já estávamos ali com o desafio de saber que aquele Estado já não correspondia ao que nós entendíamos como Estado democrático, de direito, etc, etc, etc. Né? Então, nós queríamos pensar nisso. Mas, né, o professor André trouxe lá uma análise... lá, se eu dizia pessimista, aqui o senhor colocou algo um pouco otimista, mas nós concordamos e nós ficamos desafiados ali também com essa ideia, né, dessa visão pessimista das ondas. Né? O professor André também conversou das 3 ondas que passaram, né, as democracias, enfim, no mundo ocidental. E assim fizemos, né, um debate iniciando, né, o lançamento desse livro com essa questão, né? E fomos lá adiante com outras mesas que agora aqui, né, não vou me deter falando sobre ela. E agora, finalizando, Zé, já estou terminando aqui, vou dizer que nós temos alguns exemplares aqui, a distribuição gratuita, porque isso, então, é uma verba, esta verba que veio para a CONAI, né, é uma verba pública, o projeto foi amparado por essa verba, então é distribuição gratuita, né, não está à venda. Inicialmente fizemos uma distribuição para as instituições, só institucional, porque eram muitas, foram mais de 400, 500 pessoas que vieram nos ciclos de debate, né? Então a gente não ia ter, porque nós tiramos 500 exemplares com a verba que a gente tinha, né? Então vocês imaginam, poucos exemplares, mas quem poupa tem, né? Então sobraram alguns exemplares ali, né? E eu trouxe então hoje aqui para distribuir para vocês. Mas eu queria finalizar com algo que também, né, eu gostaria de deixar como contribuição, além, claro, evidente, né, desse trabalho que é da universidade, que foi da Faculdade de Educação, foi um projeto institucional. Mas uma reflexão de uma colega
porque eu também participo de grupos de estudos, de pesquisa dentro da psicanálise, né? Então, eu integro a Associação Psicanalítica de Porto Alegre como membro. Lá nós temos um instituto que se chama Instituto Apoio, que é de pesquisa clínica e intervenção, né? E lá nessa instituição eu tenho 2 grupos de estudo e de pesquisa, né? Vou referir um que eu acho que eu gostei de assistir o professor de novo, André, aqui falando dentro da ideia de colapso. Eu diria que eu fui ousada, porque não sou do campo das ciências sociais. Eu nomeei o grupo esse ano de colapso da política, colapso da linguagem e formas de vida, né? Então, aí eu estou nesse embate aí, né, de como sustentar essa questão, a não ser que seja pela questão da linguagem e da subjetividade. Mas essa colega psicanalista diz o seguinte, ela vai dizer, rapidamente, a crise vivenciada em nossos tempos é muito mais do que uma crise econômica e política. É uma crise de subjetividade que produz em nós desconforto, vertigem, mas também decepção, indignação, dor e cansaço. Mas, nesse cenário, todo psicanalista, né, e acho que todos nós que fazemos resistência, desde o projeto de extensão, enfim, né, em memória desse processo que estamos passando na sociedade, acreditamos, né, como psicanalistas e como professores, que nesse cenário uma urgente questão se apresenta. O que deve ser feito? Né? A única possibilidade, eu não diria tanto a única, mas enfaticamente ela deve ter dito isso, a única possibilidade é seguir em frente e sair da posição melancólica do futuro do passado. E nem daquele futuro que não tem presente, que vocês já estão sabendo que é o futurice, né? Esse ser aí, né? Futurice. Então, mas como atravessar com potência esses tempos minimamente, para dizer, sombrios, se não selvagens? Obrigada, eu acho que era isso.